Começando mais um Give Talks, do meu lado mais uma vez o Laerte Leles, é a vinheta. E aí pessoal, tudo bem? Como vocês estão aí? Mais um podcast. Hoje eu nem sei, acho que é o 28º, se eu não me engano. É um bom sinal. Aproveitar o momento pra gente... A gente fez até uma enquete não faz muito tempo, mas reforçando aqui, caso tenha alguma pessoa que vocês gostariam de ver aqui sendo entrevistada, alguém que, poxa, eu queria ouvir a história dessa pessoa, entre em contato através do nosso direct no Instagram ou alguns dos nossos canais de comunicação e manda lá, poxa, eu acho que essa pessoa seria fantástica, eu queria ouvir ela participando. Então, contamos com a participação de todos. Faça isso, né? Porque eu acredito que tenha muita gente que tenha... Eu acredito não, tem muita gente que tem muita história pra contar e a gente tá disposto, a gente às vezes aqui também não sabe de tudo, né? Então, fica aí um favor também a nós, né? E a vocês mesmo, no sentido de quem vocês acharem que merece estar aqui, manda pra gente que a gente vai ver o que faz, vai estar convidando aí. Bom, vamos ao podcast de hoje. Como o Laerte disse, 28º, se a gente não tá enganado. O nosso convidado de hoje é o Vanderlei Borges de Carvalho, foi prefeito 2 vezes aqui de São João da Boa Vista, mas antes disso teve uma carreira extensa na prefeitura, começou como auxiliar de serviços gerais, quando era uma criança, era um adolescente, ainda já começou o serviço na prefeitura. É formado em ciências contábeis e administração, depois chegou a ser diretor municipal de administração, diretor municipal de finanças, o que explica muito também sobre o governo dele daqui de São João, que a gente sabe da fama boa que teve sobre a boa gestão, então já começam os primeiros porquês aqui. Vanderlei, muito obrigado pela presença, pelo tempo e pela disponibilidade também. A gente que agradece a vocês, né, a oportunidade que tem de estar aqui, né, e contando um pouco daquilo que aconteceu no nosso período na prefeitura, o que aconteceu, né, durante a nossa vida na prefeitura. Você imaginar que eu vivi 43 anos e 8 meses como funcionário da prefeitura e depois mais 8 anos como prefeito, dá quase 52 anos. Quase 52 anos, praticamente 52 anos que a gente viveu as coisas do município. Né? Ou uma hora como funcionário e nesses últimos 8 anos como prefeito. Não, saiba que é uma honra pra gente que tem como ideal do nosso podcast estar levando a cidade de São João, tá levando a nossa região, é uma honra pra gente tá podendo te receber aqui. Uma coisa que eu não falei, mas a gente vai falar ao longo da entrevista também, ele tá como pré-candidato a deputado estadual, a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso, sobre essa nova fase dele. Bom, mas antes de começar a entrevista, falar o que nós, eu ia falar, o jornalista brasileiro, que a gente precisa estar falando. O Give Talks é uma realização da produtora Jaguari, em parceria com a Hello Mark, com a Octa Soluções. Siga nossos canais aí nas redes sociais. O nosso espaço de podcast, a nossa produção estão disponíveis, caso você tenha interesse em estar realizando o seu próprio podcast. E a gente está aberto aí a apoiadores, patrocinadores, alguém que queira correr junto com a gente. Então entre em contato caso você tenha interesse. Bom, Vanderlei, vamos começar agora o que interessa. Eu queria voltar lá para trás, eu vi que foi mais ou menos em 70 que você iniciou o seu serviço na prefeitura, você era muito novo, se eu não me engano, uma coisa de 12, era um adolescente, né, na época. Queria que você comentasse como que você ingressou na sua carreira relacionada aí à prefeitura, como é que foi isso? Eu acho que eu tive uma vida antes da prefeitura, né? Antes da prefeitura eu fiz de tudo na vida, fui pasteleiro, né? Eu vendia pastel. Quem lembra da dona, as pessoas mais antigas como eu, né, lembra da dona Julieta, que era perto da Leco ali, da onde era Leco, né? Eu vendia pastel para ela, eu tinha 8, 9 anos de idade, eu vendia pastel. E passava na prefeitura ali vendendo pastel, subia a avenida vendendo pastel. E depois fazendo escola, né? Ia na escola de manhã, vendia pastel à tarde. E depois, com 12 para 13 anos, né? Praticamente 13 anos de idade, aconteceu de eu conseguir trabalhar na prefeitura. Tinha um menino que trabalhava na prefeitura e a mãe dele... Eu morava na roça nessa época. A mãe dele falou para minha mãe que ele ia sair da prefeitura. E o prefeito da época era o Dr. Oscar Pirajá. Eu fui com a minha mãe lá falar com ele, pedir emprego para mim. E nós fomos lá, a gente entrou no gabinete dele, né? E a minha mãe falou para ele que eu queria trabalhar e que eu queria estudar. E ele me perguntou para mim, você quer estudar? Eu falei, quero. Eu tinha ficado 1 ano sem estudar, porque eu tinha terminado o 4º ano de grupo, naquela época, né, o 4º ano de grupo.
tinha prestado o exame de admissão para entrar no ginásio, o período noturno. Naquela época começou a ter o ginásio no período noturno, tinha prestado o exame de admissão, tinha passado, que geralmente as pessoas faziam o 5º ano, e eu passei sem fazer o 5º ano. Com 12 para 13 aí, com 12 para 13 anos. Né? Eu entrei na escola um pouquinho atrasado, porque eu morava na roça, então eu entrei com 8 anos na escola. E ele falou, mas não tem vaga, né? Aí entrou um dos assessores dele lá, na época era o Radar, que o pessoal conhece, e falou, não, tem, porque o Aparecido, né? E o pessoal tratava ele de neguinho, mas o Aparecido está saindo da prefeitura, está saindo, ele vai sair, dá o lugar para o menino. Né? E o doutor falou, então vem trabalhar amanhã, menino. Né? E naquela época, na prefeitura, o prefeito mandasse ir trabalhar no dia seguinte. No dia seguinte, eu juntei minha marmita de almoço, eu morava lá, perto da Pedra Balão, pro lado da Pedra Balão ali. Juntei minha marmita de almoço e vim trabalhar. Né? Cheguei, sentei, tinha a porta da coletoria em frente à prefeitura. Ali. Sentei na porta da coletoria, de repente saiu lá uma pessoa na janela, era o Nestor, né, que trabalhava na prefeitura. Ele falou, entra pelo fundo. Eu entrei pelo fundo, né, pela parte do pátio da prefeitura ali, do prédio onde é o gabinete do prefeito. Estou subindo a escada, passou. Naquela época você tinha espanador de pano, que era com umas tiras de pano e com um cabo de vassoura, um pedaço de cabo de vassoura. Passou um espanador voando em cima de mim, né? Que o Nestor estava jogando num outro menino que chamava, a gente tratava ele de Nardinho, né? Jogou num outro menino. E comecei a trabalhar na faxina da prefeitura lá. O meu primeiro trabalho dentro da prefeitura foi lavar o banheiro. Tinha um banheiro, não é como é hoje o banheiro lá na prefeitura, era diferente. Aquela parte de baixo ali, você tinha um banheiro, chamava Banheiro dos Homens. O meu primeiro trabalho foi lavar esse banheiro. E aí, ficando na prefeitura, eram 3 meninos que trabalhavam na prefeitura, na faxina e fazendo café. Era eu, o Reinaldo e o João. Né? Os 2 saíram da prefeitura. Né, que trabalhavam no prédio do gabinete. Você tinha outros meninos que trabalhavam em outros locais, mas que trabalhavam ali no prédio do gabinete eram nós 3. E os 2 saíram e eu acabei ficando na prefeitura, fui ficando. Né, eu lembro que na época, né, tinha um funcionário lá na prefeitura e falava, nossa, o dia que eu chegasse a poder sentar numa mesa para trabalhar, né, eu sonhava com aquilo, né, porque eu era de uma origem muito pobre, né, meu pai era retireiro, né, lavrador, tem um período que ele trabalhava como lavrador na turma, outro período que era retireiro em fazenda, em sítios. E minha mãe, né, dona de casa, né, doméstica, eles sabiam assinar o nome, ler alguma coisinha, mas eram coitados, né? Mas a minha mãe tinha uma força de vontade que a gente estudasse que você não imagina. E eu também, eu sabia que a única oportunidade de eu conseguir mudar a minha vida era estudando. Né? E por isso eu tinha uma garra para estudar que você não imagina. Fui trabalhando, fui na prefeitura, depois fiquei como office boy, aí já não fazia mais faxina, fazia banco. Naquela época eu ia no Banco Bradesco, nos bancos, corria os bancos. Eu lembro que naquela época, quando eu comecei a ir nos bancos, eu pegava aviso de crédito da prefeitura, né, que era o IPTU que recebia nos bancos, que está polêmico hoje, né? Que recebia nos bancos, eu pegava com o Pancini, que hoje é um dos diretores do Bradesco, né? Eu pegava com o Pancini, então outro dia eu conversei com o Pancini e a gente estava lembrando dessa história que eu ia lá buscar avisos de IPTU com ele. Mas eu sempre falo o seguinte, né? Que a prefeitura foi a minha maior escola, né? Ali eu tive a oportunidade de conviver com vários prefeitos, né? Convivi com, né, desde o doutor Oscar, depois veio o doutor Antenor, depois veio o Nelson, depois veio o Beraldo, né? Depois veio o doutor Gastão, né? Depois veio o doutor Joaquim, né? Depois veio o Laerte, depois voltou o Nelson de novo, né? E depois do Nelson veio eu. Acho que eu lembrei de todos. Acho que eu lembrei de todos. Né? Então, são vários prefeitos que eu convivi, né, nesse período na prefeitura. E tive uma experiência grande, né, vivendo na prefeitura todo esse período. Quando eu trabalhava na prefeitura, eu estudava à noite no Instituto de Educação. Eu lembro que teve uma época que a gente saía 20 para meia-noite da escola. Né? Eu tinha uma bicicletinha bem talhada, né? Aquelas bicicletinhas bem ruins.
eu ia, você sabe onde é a segunda usina? Né? Lá na usina, acho que São José, a segunda usina lá, no sítio do sítio Dourado, lá na sede do Dourado. Eu ia à noite lá e voltava. No outro dia cedo eu estava na prefeitura. Vinha, trazia minhas coisas, já vinha até uniforme eu trazia. Eu tomava banho na prefeitura e ia para a escola. Você estava como office boy nesse momento? Nesse momento eu ainda estava como office boy. Tomava banho na prefeitura e ia para a escola. Eu vim mudar para a cidade, morar na cidade, eu tinha 16 para 17 anos. Quando eu vim morar na cidade, né, e a vida da gente começou a mudar. Eu comecei a subir dentro da prefeitura naquela época. Não era como hoje de concurso, né? Você aproveitava as pessoas que vinham de baixo, né? E eu falo sempre, né? Devo muito à prefeitura por tudo que eu aprendi na vida, né? E aos prefeitos que eu convivi, né? Porque eu aprendi também com os prefeitos, né? Uns prefeitos eram mais conservadores, outros mais progressistas. Então isso me deu uma experiência de vida boa, né? Me deu uma experiência grande de vida. Moleque, né? Você conseguiu ver os dois lados, não os dois lados, né? Mas o mesmo lado com pensamentos diferentes. Com pensamentos diferentes, né? Isso deu para a gente formar como você, como prefeito, né, é capaz de modificar a vida das pessoas, né? O prefeito, ele está próximo das pessoas, né? O Montoro dizia isso, né? Que as pessoas não moram no Estado e nem na União, que as pessoas moram no município. Né? E eu acredito muito nisso, né? Que o quanto que você pode modificar a vida das pessoas através de educação, através de saúde, através de você fazer um trabalho de geração de empregos. E quando nós assumimos como prefeito, né, toda essa experiência que a gente tinha, que a gente levou para a prefeitura, né, e levou para o cargo de prefeito. Montamos uma equipe na época, né, eu me orgulho da equipe que eu tive muita sorte no pessoal. A maioria da minha equipe, quando eu fui prefeito, era de funcionários da prefeitura. Então, isso me deu uma tranquilidade muito grande, né? Até porque quando você falava com as pessoas, era mais simples de você trabalhar com as pessoas, porque a gente sabia como funciona a máquina, como que você trabalha. Né? Então, isso foi muito bom e confesso para você que foi uma experiência muito gratificante, a minha experiência como prefeito. Eu queria voltar um pouquinho ainda. Eu queria saber quando é que foi que você sentou naquela cadeira que você tinha falado quando você entrou, que você almejava. Um dia a gente vai trabalhar sentado na cadeira. Quando é que foi esse momento que você deixou essa parte um pouco mais braçal ali e passou para essa parte de estar foi sentado? Foi na época do Dr. Antenor, que eu fui trabalhar na tributação. Né? Na época do Dr. Antenor, eu fui trabalhar. Eu dava baixa em IPTU. Tá? Naquela época, você pegava os recibos no banco, né, de IPTU, os avisos de crédito, com os recibos de IPTU do que o pessoal tinha pago. Você pegava aqueles recibos, você colocava em ordem de cadastro e você passava o dia inteiro. Você tinha aqueles armários grandes, você abria os armários, tirava as fichas e dava baixa à mão. Então, você dava baixa à mão no IPTU da cidade inteirinha. Né? E eu comecei praticamente, quando eu saí do serviço de office boy, do serviço de faxina, basicamente eu comecei fazendo esse trabalho, né? de dar baixa no IPTU, e depois fui subindo, depois fui trabalhar na contabilidade, né? Aprendi muito na contabilidade, convivi com pessoas, convivi com o Gilmar, que era contador, que aprendi muito com ele, né? E fui convivendo com as pessoas dentro da prefeitura que, né, me deram, e isso veio me dando uma experiência grande de vivência do poder público e de você entender como é que funciona o poder público. Você quer colocar alguma coisa? Não, eu queria, uma dúvida seguinte, sobre essa questão que você falou você teve essa experiência assim, por vários prefeitos que passaram ali, você falou que cada um tinha um posicionamento diferente e tal. Nessa época, eu não sei quando porque assim, você começou a pensar, talvez você poderia também, da mesma forma que você pensou, quando você estava ali como limpando o banheiro, falar assim, você almejava sentar numa cadeira, teve algum momento que você falou assim, eu queria sentar naquele gabinete e estar na posição de prefeito? Você sabe que, não chegou, não? Você sabe que eu nunca me imaginava como prefeito. Eu imaginava muito distante, né? Quem imaginava, né, um menino, né, de roça, né, um menino que viveu na roça a vida inteira, um menino simples, né, que a gente brinca, né, tem pessoas que nascem lendo Estadão, a Folha de São Paulo, um menino simples de roça, né, que não tinha praticamente cultura nenhuma, né, que fui aprendendo ao longo da vida, na prática,
né, que estudava à noite, com bastante dificuldade, eu não tinha, assim, essa questão de ser prefeito, eu não imaginava, não. Eu imaginava subir dentro da prefeitura, chegar num cargo melhor dentro de contabilidade, dentro de tributação. Isso eu imaginava, né? Trabalhava para isso, né? Mas nunca me imaginei sendo prefeito, né? E gostava de política, sempre gostei, sempre li muito sobre política, eu gostava de política, acompanhava a política, né? Até que na escola tinha um período, eu era meio, né, aquele período da ditadura, tudo, eu era meio assim, e na escola me chamavam de Fidel Castro. Pouquinho só. Eu era meio... E na escola me chamavam de Fidel Castro. Então, eu tive toda essa experiência, né, de viver todo esse período. E com o tempo, né, de repente surgiu a possibilidade, me filiei ao MDB lá atrás, né, lá atrás me filiei ao MDB, mas sempre fui de bastidores, nunca fui de linha de frente. Tanto que quando surgiu a possibilidade de eu ser candidato em 2012, né, quando surgiu a questão de eu ser candidato em 2012, fui candidato, não quis disputar, eu até numa reunião eu disse que eu não disputaria dentro do partido para ser candidato. Se eu fosse um nome de consenso dentro do partido para ser candidato, eu seria. E acabei sendo um nome de consenso na época dentro do partido para ser candidato a prefeito. Eu lembro que nós tivemos uma reunião e eu disse, e aí surgiu dentro dessa reunião a possibilidade de eu ser candidato, e me perguntaram se eu seria candidato, né? E eu fiquei numa saia justa. E aí eu disse o seguinte, olha, se eu for de consenso, eu saio candidato. Se eu tiver que disputar, eu não vou disputar dentro do partido, né? Então, se tiver alguém que dentro do partido também quer ser candidato, pode ser. Eu não vou disputar, né? Eu acho que eu fazia parte daquilo que eu pensava e daquilo, né? Eu acho que você está junto com o pessoal que tem uma linha política, né? E eu sempre tive essa linha política de uma questão progressista, mas também você pensando no desenvolvimento, você, né, um progressista mais para o centro, né? Sempre a gente pensou nisso, né, e trabalhou para isso, né? A questão social, a questão de emprego, a questão de você trabalhar saúde, educação, e nós fizemos isso no nosso período que nós tivemos na prefeitura. Vai falar um pouquinho mais das ações específicas. Eu queria fazer agora a primeira pergunta mais pontual aí. Desde que você entrou como auxiliar de serviços gerais, como faxineiro, como você bem disse no começo, lá em 70, até a sua candidatura à prefeitura, foram 43 anos. Como você acabou de dizer, a gente passou nesses 43 anos, falando como país, por um período de ditadura, por um período de redemocratização. Eu queria saber, da parte de São João, como é que foi essa transformação de São João da Boa Vista até você assumir ali o cargo de chefe da cidade? São João, quando eu entrei na prefeitura, era uma cidade pequena, né? Não tinha o tamanho que tem hoje, né? São João era o quê? Avenida João Osório, Avenida Oscar Pirajá nem não era asfaltado, Santo André era terra, aqui, onde nós estamos hoje não existia, né? Aqui, Durval Nicolau, essa região de Nova São João, isso aqui não existia nada, né? Se você pegar para cá, aonde é o pátio antigo, lá era o famoso lixão do Felício Rossi, né? Então, São João era uma cidade muito diferente, né? E São João, ao longo do tempo, né, veio se desenvolvendo através das políticas que foram implementadas na cidade. Ela veio se desenvolvendo, ela foi crescendo, né? Você vê o Distrito Industrial, né? Lá atrás não tinha Distrito Industrial. O Distrito Industrial começou em 78, 79, foram os primeiros embriões do Distrito Industrial, quando começou a política de trazer indústrias para São João, de gerar empregos. Então, você vê que o São João era muito diferente do que é hoje. Era uma cidade mais voltada para a área rural, né? Da área rural, né? E você tinha até a política de São João, mas no passado, era uma política da área rural que decidia, né, a política de São João, as coisas. Até o país inteiro era assim, né? E o país veio sofrendo uma transformação, né? E São João se transformou também, né? E também pelas pessoas que tiveram à frente da prefeitura,
né? Eu acho que o desenvolvimento de São João se deve aos vários prefeitos que passaram ao longo dos anos, que foram pensando na cidade como você desenvolver. E a gente, quando chegou, né, a gente impulsionou mais ainda a questão de desenvolvimento da cidade, a questão de tornar a cidade uma cidade atrativa, para que as pessoas viessem para São João. Quando nós tivemos como prefeito, nós trabalhamos muito a questão do comércio em São João. Além da indústria, nós trabalhamos muito a questão do comércio. Nós trabalhamos para deixar São João uma cidade atrativa, que as pessoas da região gostavam de vir em São João. Eu queria agora... Você quer colocar alguma coisa? Senão eu vou... Tô engrenado aqui. Eu queria falar desse período de prefeitura. Antes de falar especificamente já de você dentro da prefeitura, como prefeito nesse caso, eu queria saber... Você comentou que foi um consenso do partido que você fosse candidato a prefeito, só que não é uma decisão fácil de ser tomada, né? Eu posso dizer um pouquinho, tenho a experiência lá em casa... E a gente que por fora, minha mãe, pra quem não sabe, é do meio, né, político, e a gente por fora meio que às vezes não gosta, nem gosta, não quer, não sei o quê. Então, pra ela tomar a decisão favorável, é complicado. Eu queria saber o que te motivou nesse momento a aceitar o que seria um desafio tão grande que seria comandar uma cidade. Eu entendi naquele momento que eu tinha recebido tanto, né, pensar como eu saí, como eu consegui, que eu tinha recebido tanto que eu tinha que dar um pouco de mim, né, naquele momento. Eu achei que era hora de eu dar um pouco de contribuição de tudo aquilo que eu aprendi, né? Eu acho que foi isso que mais me motivou. A minha família no começo, né, não aceitava muito, e a minha esposa Solange foi uma grande parceira minha na administração. Ela, à noite, às vezes ela vinha e falava, isso não é assim, isso não é assim. Às vezes ela a Solange, e até hoje, né, ela fala para mim, olha, você não pode ir por esse caminho, você não pode falar isso, você não pode, isso não é assim, isso é diferente. Né? E a Solange, ela é mais política do que eu, tá? Bastidores, hein? Vanderlei, eu queria saber agora um pouquinho sobre essa parte de prefeitura. A gente sabe que a gente sabe mesmo, o sanjoanense sabe, em geral, pelo menos, das suas ações aqui na cidade, o quanto a cidade cresceu nesses 8 anos. A gente viu muita coisa ser feita, viu mesmo, né, de ver coisas na rua acontecendo. Eu queria saber da sua opinião, assim, eu queria que você comentasse algumas que você considera mais importantes dessas ações, mas alguma que você leva com um pouco mais de carinho, um pouco mais de afeto, ou algo que você tenha feito durante esse tempo de governo. Olha, tudo que eu fiz eu levo com carinho e afeto. Tudo que eu fiz, né? Eu me empenhei em cada coisa. E eu sempre dizia uma coisa pro pessoal meu: muito mais do que você arrecadar, você precisa saber gastar. Né? E isso eu pratiquei durante todo o meu período que eu tive na prefeitura. Saber gastar com critério, isso a gente trabalhou muito. Se você pegar entre as escolas que eu peguei, né, que estavam em andamento, e as escolas que eu fiz, né, eu acho que eu fiz a escola mais bonita de São João, que é a escola do Resedás. Passa lá para você ver, é a escola mais bonita que tem em São João, é linda a escola. Né, nós fizemos 8 escolas. Né, então, quase que uma escola por ano, entre as que eu peguei para terminar, né, e as que eu fiz, dão 8 escolas. Né, nós reformamos todas as unidades de saúde de São João. Nós reformamos todas as unidades de saúde. Nós construímos a unidade de saúde do Pedregulho, a unidade de saúde aqui do bairro Alegre, que nós fizemos, que foi um encargo que nós colocamos para o loteador. Né? E a gente fez muito disso na prefeitura, que você precisa saber também. Você vai construir um empreendimento novo, mas o poder público vai ter essas despesas aqui. Então, você vai ter que ajudar, né? A UPA, né, nós pegamos em andamento, terminamos a UPA, mobiliamos a UPA, mais implantamos prontuário eletrônico. A parte cultural da cidade. A parte cultural da cidade, né, nós reformamos a estação lá, a Estação das Artes, nós construímos um teatro lá, nós reformamos lá o CEAGESP, os barracões do CEAGESP, construímos um teatro no CEAGESP. Né? O Teatro Municipal, nós demos manutenção durante o período nosso e fizemos o projeto de incêndio e a obra de incêndio do teatro. É uma coisa que não aparece, né? Mas nós fizemos isso
incentiva a orquestra de jazz sinfônica. Nós tínhamos, lá na estação, na nossa área de cultura, nós tínhamos 500 alunos. Nós tínhamos 500 alunos na nossa época. Aquela praça da estação ali faz parte do conjunto arquitetônico. Eu lembro que eu apanhei bastante na eleição, falaram muita coisa, pessoas que vinham, né, falavam para mim, olha, nós precisamos voltar ao que era essa praça. Eu acho que a gente tem que aprender a preservar aquilo que faz parte da nossa história. E aquela praça faz parte da nossa história de São João. Né? Quando a praça se chama Rui Barbosa, porque o Rui Barbosa esteve em São João. Né? O Dom Pedro, quando esteve em São João, aquela praça tem todo um quê com a estação. Né? E se você pegar a praça, ela é a bandeira de São Paulo. Né? Se você olhar lá de cima, você vai ver que ela é a bandeira de São Paulo. E eu achei que eu tinha que devolver aquilo para a cidade. Era uma coisa que nós tínhamos que devolver para a cidade. Nós vamos buscar recursos fora. Vamos pegar a própria fonte luminosa, né, que nós restauramos a fonte, né, gastamos, conseguimos dinheiro da Secretaria do Turismo, né, com os municípios de interesse turístico. São João foi incluído como município de interesse turístico durante o nosso mandato, e nós conseguimos recursos para reformar aquela fonte ali, transformar aquela praça ali. Vanderlei, qual é a importância de destinar, nesse caso, uma verba, um tempo, um período da gestão para esse tipo de reforma, de melhora na cidade? Porque muitas vezes, eu acredito que muita gente que é um pouco mais leigo, às vezes pensa, nossa, mas o dinheiro foi para isso. Não, mas... não é a minha opinião, não, eu acho, em primeiro lugar, que é importante e a gente criou um elo com as escolas. Uhum. Né? O objetivo dessa área cultural também era fazer o contraturno dos alunos dentro dessa área cultural nossa, do CEAGESP, da estação. Né? E nós começamos a trabalhar isso. Infelizmente, a pandemia veio e atrapalhou um pouco esse trabalho nosso. Mas, se você pegar, né, também em outras áreas, vamos pegar o Resedas. Né? O Resedas começou em 2014, se não me falha a memória. Né? Começou lá atrás, do mandato do Nelson, e a gente deu continuidade. Né? Nós fizemos o Resedas inteiro, o Hortência. Né, o Resedas, o Hortência, Nova União está fazendo, né, nós começamos. Uma coisa, a gente apanhou um pouco porque na questão do Nova União, porque teve um problema de sorteio, infelizmente teve um erro, mas nós corrigimos o erro, tivemos a coragem de corrigir o erro, de cancelar o sorteio, porque você beneficiava ali 500 pessoas, tanto Nova União como o Guilmar Novaes, você beneficiava 500 pessoas, mas você tinha deixado 2.000 de fora, que foram prejudicadas no sorteio. Nós tivemos a coragem de cancelar o sorteio e de fazer um novo sorteio. E de tomar as medidas legais que tinha que ser tomada, tanto que o Ministério Público veio e falou, olha, os procedimentos do prefeito foi correto. Né? Se você pegar lá no Nova União, o lote saiu por R$32 mil na casa. Se você pegar que tem quase 500 lotes lá, são 15 milhões de subsídio que nós conseguimos de forma indireta, tá? Subsídio para o Nova União. Né? O Guilmar Novaes teve um problema da questão de levar água lá, mas eu acho que se tiver vontade política, você leva. Tem formas de levar. Tá? E nós, muita coisa que se dizia, isso não é impossível. Né? Nós erguemos a cabeça, fomos em frente e conseguimos resolver. Aí você pega o Jardim Aurora, né, que nós fizemos lá. Então, se você pegar, nós fizemos mais de 1.000 casas durante o nosso período. Você deu moradia digna para as pessoas. Das 32 escolas da prefeitura, 18 nós implantamos período integral. Né? Atingimos nota 6,7 no INDEB. Né? Nós avançamos as metas que se tinha, que o governo federal fixou, nós ultrapassamos as metas que o governo federal. Moradias, eu acho que hoje São João é composto por um número muito grande. Você tem hoje de habitação popular, você tem de habitação popular em São João hoje 25% das moradias em São João são de habitação popular. Então nós avançamos muito na questão de habitação, na questão de saúde, né, na questão de educação. Sabe? E na questão da própria cidade, de você transformar a cidade. Né? Se você pegar, nós trocamos todas as placas de nomenclaturas de rua.
nós recapeamos grande parte da cidade, fizemos o pátio novo lá, nós tiramos o pátio daqui de uma área praticamente central hoje, o centro de São João está aqui onde era o pátio. Né? Nós tiramos o pátio dali para transformar ali num parque, né, para servir a toda a população, e levamos lá para o lado da Vasta, lá para o lado de Aguaí. Né? Tiramos daqui, fizemos aquela avenida em frente ao pátio lá. Então, começando a dar um desenvolvimento numa outra região da cidade. Né? Então, todo esse processo, né, lá no Distrito Industrial, quanta terraplanagem nós fizemos para empresas lá, muitas empresas nós fizemos terraplanagem, as empresas que tinham recebido terrenos, nós fizemos a terraplanagem para elas, antes de nós, as empresas que receberam terreno, nós fizemos a terraplanagem para elas, e as empresas da nossa época também nós fizemos a terraplanagem para elas. E fizemos mais 10 alqueires de Distrito Industrial. Tá? Então, tudo isso, né, foi um conjunto de obras, um conjunto, né, de você trocar a iluminação da cidade. Quando nós trocamos a iluminação, qual que é o cálculo que nós fizemos? Nós tiramos financiamento na época para poder fazer a iluminação. Um pouco nós conseguimos de recursos da Eletro, nós conseguimos recursos a fundo perdido, mas com esses recursos você não conseguia tocar toda a iluminação da cidade. Como é que nós fizemos? Nós montamos a seguinte equação. Aonde você tem uma lâmpada de 500 watts de vapor de sódio, você trocava uma por uma de 250, por uma de 150, né? E você tem uma luminosidade muito maior e você consome menos energia, né? Porque você paga a energia por 12 horas. Então, você teve um custo menor, né? Um custo menor de dispêndio de energia, que dá a diferença para você pagar o financiamento. Mas o financiamento deve estar quase terminando de pagar, e eu vejo que imagina São João com aquela iluminação antiga hoje. Né? Imagina essa avenida do Durval Nicolau com aquela iluminação antiga que tinha. Né? Como você transformou a cidade. Né? E você, com tudo isso, você incentivou o comércio. O Natal, que nós incentivamos muito, né? Você pegava no Natal, São João era impossível de você andar. Né? Os eventos todos que nós criamos em São João, a transformação da cidade, as pessoas, eu conversava com as pessoas de fora, eles falavam assim, é gostoso andar em São João, São João é uma cidade bonita. Né? Plano diretor que nós fizemos, né? Fizemos mais de 100 reuniões, discutimos com a cidade toda, né? Ficou 3 anos na Câmara, discutindo na Câmara do plano diretor, né? E nós criamos mecanismos, né? Você pega, por exemplo, vamos pegar aquela avenida que vem lá de Santo Antônio, a estrada de Santo Antônio do Jardim, quando você pega do Rosas para cá, do Rosas até aqui no trevo na rotatória do Primavera, você pega aquela duplicação ali, tá? Aquilo está no encargo do quem fez as casas do Nova União. Do Nova União. Lá no Nova União, além de fazer as casas, ele vai ter que fazer uma creche, igual a creche do Resedás que a gente fez. Tá, então, sabe, nós fizemos aqui, você pega aqui no Alvorada, aqui quem passando o fórum, aquele parque que nós criamos, você pega, nós fechamos todo o bosque com gradil, né, com grade em volta de todo o bosque. Então, a gente conseguiu criar na cidade toda, né, você criou uma cidade diferente. Né, eu conversava com os pessoal de fora e falava, São João é muito bonito. Né? E a gente procurou trabalhar isso, que São João era uma cidade bonita e tinha que ser receptiva. Né? Porque você incentiva o comércio. Valério, tem uma pergunta. Realmente fica, quando a gente acompanha, apesar que, coitado do prefeito que assumiu na pandemia também, que foi um desafio gigante. Mas a gente percebe o tanto que foi feito, tal, que foi realizado. Agora uma dúvida aí, a gente vê toda essa parte bonita, parte boa, quais foram os desafios? Porque para poder, tipo, viabilizar tudo isso, tal, na linguagem popular, quais foram as buchas que você teve que resolver para poder, então, assim, sabe o que eu, assim, um dos propósitos do podcast, até trazer aqui para você aqui, é a gente trazer um pouco dos bastidores, né? Do que acontece por trás, né? A gente vê, tá entregando uma obra aqui, tá fazendo ali, tá fazendo aquilo outro, tal. Mas, então a ideia é conhecer um pouco mais da vida das pessoas, né? Quem é o Vanderlei como pessoa, como, né, por trás de tudo isso, porque, como você falou, eu achei legal você compartilhar da tua esposa, que vira e mexe ela tava ali
te dando às vezes até umas puxadinhas de orelha, ó, não é por aí o caminho. Mas, ok, essa parte, mas e por trás de tudo isso? Como que é o Wanderley como pessoa? E quais foram ali os desafios para poder viabilizar tudo isso? Porque, imagina só, uma roda de amigo aqui, de conversa aqui, você abrir pra gente essas questões mais difíceis. Porque eu imagino que nem, por exemplo, quando você chegou a pegou a pandemia, Peguei. Então, quando veio essa bomba, por exemplo... Eu vou te falar uma coisa, Laerte. A pandemia, né, em 2020, março de 2020, quando começou a pandemia, era uma coisa totalmente desconhecida. Eu sempre falo que foi um período muito difícil, né, quando começou a pandemia. Todo mundo com medo de morrer, a Santa Casa lotada, né? E nós atendemos a região toda. Tinha que montar uma UTI correndo para o Covid. Nós montamos uma UTI com 10 leitos assim, pedindo respirador emprestado aqui, ali, montamos correndo. Aí, através do Vignoli, que é o secretário, né, de desenvolvimento regional, através do Vignoli, nós conseguimos 10 respiradores na época para São João. Nós conseguimos, correndo, montar uma UTI com 10 leitos da Santa Casa. E foi um período muito difícil. Né? Por quê? Você não sabia. Eu acho que, não estou querendo minimizar, mas a pandemia em 2020 ela foi muito mais difícil porque era desconhecida. Tá? Quando você chegou hoje, por exemplo, a pandemia já é conhecida. 2021, né, você já tinha mais ou menos o que era a pandemia, como você tinha que tratar a questão da pandemia. Né? Na época, o governador falando que você tinha que fechar tudo, eu tive até uma briga com o governador, briguei um dia com ele numa live, né? Briguei com ele um dia numa live que eu falava o seguinte: o senhor tem que tratar as cidades de forma diferente, nós não somos todos iguais. Nós temos 645 municípios, acho que é 645 municípios no estado de São Paulo, e os municípios são diferentes. Então, nós queremos ser tratados de forma diferente. Eu quero ter mais liberdade como prefeito para poder agir. Porque tinha aquele vermelho, laranja, azul, verde, né, e te classificava. Tanto que eu tive até uma briga judicial, que quando nós estávamos no amarelo, eles voltaram a gente para o laranja e os dados não estavam batendo. Né? Eu contestei os dados. Né? Eu não contestei o plano do governador, o plano que ele tinha feito, mas eu contestei os dados que estavam no plano referente a São João e região. Porque você tinha os dados e os dados. Tanto que na revisão seguinte do plano, na revisão seguinte, nós voltamos para a fase amarela. Tanto que os dados nossos estavam certos. Né? Mas, então foi um período muito difícil que nós enfrentamos. Nesse período de você ter uma questão de não saber direito com o que você estava lidando. Você via pessoas morrendo. Eu conversava com o pessoal da Santa Casa, com os médicos, falava, olha, foi para UTI. Você sabia que quando a pessoa ia para a UTI, tinha aquela coisa, muito difícil sair, era aquela coisa, né? Colocava no respirador. Então foi um período muito difícil, um período que a gente, assim, eu acho que foi um dos períodos mais difíceis que eu enfrentei. Mas a gente enfrentou, né, com seriedade, né, tomando decisões que tinham que tomar. Né? E graças a Deus a gente conseguiu, né, passar por esse período. A Santa Casa com dificuldades, tive um período, eu tive que liberar recursos a mais para a Santa Casa, porque você não ia deixar pessoas morrer na porta da Santa Casa. Nós tivemos na época problema de funcionários, fornecedores que estavam sem receber, médicos sem receber. Nós tivemos que injetar dinheiro a mais na Santa Casa. Eu lembro que em 2020 nós injetamos a mais na Santa Casa, fora o recurso que normalmente nós passamos, nós injetamos a mais 8 milhões na Santa Casa, né, nesse período. Então, em 2020 e 2020, que foi o período que nós injetamos recursos a mais, para poder controlar a situação, porque você tinha que pensar não só em São João, mas tinha que pensar em São João e na região. Né? A Santa Casa nossa é regional. Né, uma coisa que assumiu lá atrás, o nosso hospital ser regional, né, e nós tínhamos que enfrentar, a responsabilidade era nossa. Mas foi um período difícil, mas eu sempre tive uma família, né, tive minha mulher, meus filhos, né, que a gente chegava de noite, né, trocava, a gente contava, a gente afogava as mágoas. Né, e eu sempre tive também muitos amigos. Né, amigos né, uma das coisas que eu mais sofri com a pandemia foi os amigos não poderem ir na minha casa. Né, então, esse foi um período difícil. Eu queria
Agora voltar minhas perguntinhas aqui. Essa com certeza foi a pior crise, né? O pior momento de estabilidade, falando num contexto nacional que você passou. Porém, não foi a única vez, né? Naquele período de instabilidade que o Brasil teve lá para 2014, 2015. Eu confesso, né? Eu sempre brincava. Eu falava que eu fui sorteado. Eu peguei a crise de 2015, né? Do impeachment da Dilma. Eu peguei a crise de 2016, que foi, né? Eu lembro que eu ia no Palácio e o Alckmin falava: é uma das piores crises que nós estamos vivendo, maior do que a crise de 29. O Alckmin falava isso no Palácio pra gente. E depois veio a pandemia. Então, eu peguei 3 crises. Durante meus 8 anos, eu peguei 3 crises seguidas. Né? Em 2015, 2016 e 2020. Né? Para encerrar o mandato com uma crise que nós vivemos. Já é especialista em crise, já, né? Só a coroa do mas eu acho que foi quando você faz as pandemia coisas, global. mas eu acho que quando você faz as coisas, né? E eu não tinha, assim, eu via crise, tinha crise, bom, vamos enfrentar. Qual que é a melhor forma, né? A gente sentava com o pessoal, discutia com o pessoal nosso. Eu sempre tive um pessoal muito bom. Uma equipe boa. Eu tive uma equipe, né, muito boa. Eu sempre sentava com o pessoal, a gente discutia, né? Como é que nós vamos resolver? E a gente conseguia resolver. Né, eu acho que isso foi uma das grandes coisas que a gente aprendeu e a gente decidia em conjunto com o pessoal, né, como resolver as situações. Qual a diferença faz, falando agora especificamente das pessoas que estavam ao seu redor, uma equipe capacitada, uma equipe que esteja pronta também para momentos um pouco mais difíceis? O quão de diferencial, né, ter ao seu lado pessoas que realmente são capacitadas para aquelas funções? Isso é importantíssimo, né? Eu tinha quase que todos os meus diretores, meu diretor de administração era da funcionário da prefeitura, finanças, funcionário da prefeitura, cultura, funcionário da prefeitura. Então, quase todas as áreas. Nós estávamos contando outro dia, dos 17 diretores, acho que mais de 10 era funcionário da prefeitura. Né? E eu acho que isso facilita muito. Né? Isso me deu uma experiência muito grande. Você pega o recursos humanos, era funcionário, o gabinete era funcionário. Então, tudo isso, né, me ajudou muito, né, a enfrentar situações. A equipe que eu tinha era uma equipe, né, um pessoal comprometido com a cidade. Né, o pessoal tinha um compromisso com a cidade. Né, eles viviam a cidade. Né, nós todos vivíamos a cidade. Eu trabalhava o dia inteiro na prefeitura, chegava de noite eu ia visitar as obras. Né, visitar as coisas, ver. Chegava no outro dia, 6 horas da manhã, eu estava ligando para o pessoal do pátio, para os 2 diretores do pátio, que era o Tapico e o João Gabriel. Em tal lugar tem uma lâmpada queimada, em tal lugar tem um bueiro entupido, em tal lugar tem isso, tal lugar... Eu falava, quanto que você andou ontem à noite? Né? E até outro dia a gente encontrou o pessoal, né? Estivemos conversando, né? E eles estavam rindo, né? Logo cedo você vivia cobrando a gente, né? Então era... Mas eu sempre tive essa coisa de cobrador, né? De cobrar, de ter essa coisa de, né? Vamos fazer, vamos tocar em frente. E eu acho que isso foi o que aconteceu, da gente ter o sucesso que nós tivemos na administração. Né? Nós saímos com um índice de aprovação muito bom da administração, né? Por tudo que nós realizamos. Não, sem dúvida, você quer. Não, e até como morador daqui de São João, eu posso falar por mim, assim, especificamente, como eu disse no começo da entrevista, eu também, agora sou um pouco mais velho do que os governos anteriores, eu também não podia nem muito falar, mas do seu, que eu acompanhei, assim, a gente sentia muito a evolução da cidade, sabe? Eu morei em São Paulo um tempo, então o que eu levava pra lá toda vez que eu vinha pra cá era, nossa, a cidade tá crescendo, Então, hoje a gente consegue, já conseguia também, né, mas entender um pouquinho do porquê que as coisas funcionavam tão bem. Eu tenho uma curiosidade, aí é uma pergunta um pouquinho mais pessoal. Eu queria saber o que você pensou no momento em que você entrou na prefeitura, que saiu lá nas pesquisas Vanderlei eleito, o que você pensou nesse momento? Não dormi de noite. E o que você pensou quando acabou esses 8 anos, no dia que foi de fazer essa troca? Queria saber como é que foram esses dois momentos. Quando eu fui eleito, eu não dormi de noite. Eu não dormi pensando que no dia seguinte eu tinha que começar a pensar em montar a equipe que ia trabalhar comigo, né? Depois já tomar posse, né? E tomar conta, né, de uma cidade de quase 100 mil habitantes, né? E tem responsabilidade com a população, né, com a qualidade de vida,
né? E até porque quem me antecederam foram prefeitos muito bons, né? Eu tive prefeito, por exemplo, quem me antecedeu foi o Nelson, o Beraldo, o Dr. Gastão, Laerte, prefeitos bons, né? Os prefeitos mais recentes que me antecederam. Eu não dormi de noite, né? Pensando em como, né, de repente, o que nós vamos fazer, como é que nós vamos fazer, né? Nós tínhamos um planejamento já desde a campanha. E no dia que eu saí, eu vou dizer uma coisa para você, não tem aquela coisa, não, me senti meio aliviado, tirei uma... Não, porque eu gostava do que eu fazia, né? Eu gostava do que eu fazia, né? Eu me sentia realizado quando eu via uma rua recapeada, aquela usina de asfalto que tem lá no pátio que nós montamos, eu ia lá todo dia, até a usina funcionar, fiquei lá vendo a usina funcionar, né? O pátio fazer, eu ia lá todo dia no pátio, porque, né, a gente queria ver o pátio. Né? Não deu tempo da gente terminar aqui o Parque do Pátio, aqui, ó, essa praça que chama Praça Dr. Gastão Cardoso Michelazzo, que é uma pessoa que eu tive o prazer de conviver com o Dr. Gastão, né? Que é uma pessoa maravilhosa. A gente aterrou tudo ali, que nós conseguimos, toda a terra do Pague Menos ali, que ele trouxesse ali, nós conseguimos aterrar. Nós tínhamos intenção em fazer o parque, mas não deu tempo, né? A pandemia atrapalhou, muitas coisas atrapalharam, a gente não conseguiu terminar algumas coisas que nós tínhamos intenção de começar ou deixar pronto ou deixar quase pronto. Mas eu não dei aquela coisa, me senti aliviado, não tem isso. Até porque eu sempre fiz as coisas porque eu gosto, né? Eu sempre fiz as coisas com carinho, com amor, com dedicação. Então não tinha essa coisa, não, eu deixei, não. Né? E eu continuei vivendo a cidade. Né? E a gente fica triste quando a gente vê algumas coisas que acontecem que a gente não gostaria que acontecesse. Isso. Você quer? Vamos pro intervalo. Nossa, a gente faz um intervalo normalmente aqui, de 5 minutinhos, se precisar usar o banheiro, alguma coisa. Pra você de casa, já a gente volta rapidinho. Até já. Estou trabalhando, João. Pode ir, né? Voltamos do nosso intervalo. Convidado de hoje, Vanderlei Borges. Vanderlei, te agradecer mais uma vez já. A gente vai fazer os agradecimentos no final, mas agradecer mais uma vez pelo tempo. A gente sabe da importância que você tem, principalmente aqui para São João da Boa Vista. Como a gente conversou ao longo desse podcast, são quase 52 anos de serviços prestados. Então, fica o agradecimento como morador também, mas o agradecimento como convidado, como apresentador aqui. Voltando para a nossa conversa, eu tenho algumas dúvidas, algumas curiosidades ainda. Eu queria saber o quanto faz de diferença para um prefeito a gestão anterior e o quanto faz, no caso, quando você saiu, deixar uma boa gestão também, né? Então, falar sobre isso, do quanto a gestão anterior pode impactar numa gestão atual. Bom, eu quando assumi, né, eu sucedi o Nelson, né? Difícil suceder o Nelson, tá? Te confesso que é difícil, né? Porque o Nelson tem todo um carisma, né? E nós procuramos trabalhar e trabalhamos muito, né, nesse período nosso. Deixamos a prefeitura equilibrada, né? Para você ter uma ideia, nós deixamos todas as obras que estavam em andamento, nós deixamos com recurso para fazer. Lá a creche do Recanto do Jaguari, até o recurso da represa nós deixamos. Então, tudo aquilo que estava programado e aquilo que estava para fazer, nós deixamos com recurso para fazer, folha de pagamento de dezembro com dinheiro para pagar a folha de pagamento. Fora isso, né, nós deixamos 13 milhões em caixa. Tá? Então, 13 milhões livrinho em caixa ainda, nós deixamos quando nós deixamos o governo. Então, acho que quem nos sucedeu também, né? Eu da administração anterior, eu já estava dentro da administração anterior, eu era diretor de finanças, já estava dentro da administração, e na que nós deixamos com recurso, né? Tudo controlado. Uhum. Você tocou num assunto, eu não sei se você vai ligar de falar ou não, depois se você não quiser, a gente não precisa nem comentar sobre isso. Um assunto que é um pouco polêmico aqui em São João, mas que é uma vontade muito grande da população, acho que talvez você já imagine, que é a represa. Eu queria saber, não sei se você liga de falar alguma coisa, se a gente tem uma expectativa. Eu sei que agora você não está mais envolvido, né? Mas como é que isso funcionou, pelo menos também durante o seu governo?
Eu trabalhei muito para fazer represa, tá? Confesso para você que eu encontrei muitos empecilhos para fazer a represa. O principal empecilho que eu encontrei para fazer a represa foi o licenciamento ambiental, né? O que aconteceu? Você tinha um projeto inicial da represa, esse projeto o CETESB não aceitou, porque ela queria uma área de APP, que é a área de preservação permanente do lado da Estrada da Vargem, de 100 metros. A única solução que nós encontramos foi modificar o projeto, fazer um novo, não fazer um novo, nós pegamos o projeto que tinha, aproveitamos todo o processo que estava na CETESB e diminuímos a área do lago, de tal forma que você conseguisse dar os 100 metros e poder fazer a represa. Então nós fizemos esse trabalho. A Sabesp já tinha desapropriado mais de 90% das áreas. Depois que nós assumimos aí, nós fizemos uma negociação com a Sabesp. Nós desapropriamos o restante que faltava, que dava 2.300.000, mais ou menos. Terminamos de desapropriar o restante que faltava. E abrimos a licitação para fazer a represa. Só que uma licitação de na época, o orçamento estimado dela era em torno da obra da represa em torno de 27 milhões. Né? E depois, com todos os outros custos, chegaria a torno de 35 milhões. Uma obra dessa, há muito interesse. Né? Então, teve as impugnações. Quando nós estávamos na prefeitura ainda, nós respondemos uma impugnação, uma outra impugnação ficou para o mandato seguinte. E o mandato seguinte suspendeu o edital e até hoje a represa não vi caminhar. Tá? Nós negociamos com a Sabesp, nós recebemos na época 17 milhões da Sabesp e negociamos o contrato, nós fizemos um aditamento no contrato com a Sabesp por mais 10 anos e passamos a receber 4% da receita da Sabesp da unidade de São João. Então, isso, e nós tiramos, para complementar o valor da represa, nós tiramos um financiamento de 25 milhões, mas com a expectativa de que não iria usar os 25 milhões. Você iria usar menos, porque você tinha um orçamento estimado de 27, já tinha 17, tirou 2,5, aí tinha 15, faltava 5, 7, 13 milhões. Né, nessa faixa, mas você já começou a receber o dinheiro, então você poderia ir utilizando o dinheiro que você estava recebendo da Sabesp e utilizava até menos do que os 13 milhões. Era a nossa expectativa de fazer a obra dessa forma. Então nós deixamos isso tudo já com licenciamento ambiental. Sei que precisava logo em março ter que pedir a prorrogação do licenciamento ambiental. Eu não tenho acompanhado ultimamente como é que está essas tratativas da represa, até porque você não está dentro da máquina, você não tem condições de acompanhar. Mas eu sonho muito com essa represa, né? É uma coisa que eu trabalhei muito para isso, lutei muito por essa represa. Acho que ela é importante, embora algumas pessoas falam, não, mas o objetivo dela não é armazenar água para abastecer, não é abastecimento da cidade. Ela tem muito mais o controle de cheia, né? Porque a hora que a represa ela vai segurar a água do Jaguari, então você dá mais vazão no Córrego São João e no Rio da Prata. Você evita enchente em algumas áreas da cidade, como os piscinões, né? Que a gente começou na administração do Nelson e nós terminamos os piscinões. A represa, você consegue, se você um dia tiver uma crise de água, você consegue abastecer São João com a represa por 39 dias. Pegando os dados da Organização Mundial da Saúde. Sem entrar uma gota de água na represa. Então você consegue abastecer a cidade por 39 dias. Isso não vai acontecer de não entrar uma gota de água na represa. Então você tem uma reserva hídrica importante no momento. São João está crescendo. E é fácil do tratamento de água que nós temos até na represa. É uma linha, quase que uma linha reta. É pequena a distância. É pequena a distância que você tem. Se você pegar nas cidades da região, que nós vimos aonde as pessoas iam buscar água, em açudes, longe, né? Então a represa é uma reserva que a gente pode ter de água. Ela não está sendo construída, ela não seria construída para esse objetivo, porque graças a Deus nós temos o Jaguari. Mas você não sabe o dia de amanhã. E São João vem crescendo. Então você pode ser um dia que você tenha que se valer da represa. Então, esse era um objetivo da represa. Primeiro, o controle de cheias. E em volta da represa, tinha todo um parque. Né? Então, você criava uma área de lazer para a população. Né? Se nós trabalhávamos para que São João tivesse um desenvolvimento,
né, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento do comércio, o desenvolvimento do turismo, a represa era um atrativo. Com certeza. Né? A represa era um atrativo. Né? E isso a gente... Né, e praticamente sem custo para a população, porque nós estávamos no contrato da Sabesp. Né? Então, essa é uma das... O pessoal tem uma galera que é contra na represa. Eu não sei qual que é o objetivo. Você sabe qual que é o porquê que é contra? Não, olha, tudo. Existe não, dois... tudo tem lógico, as pessoas têm, né? Eu acho que a gente tem que aprender a respeitar, né? E você trabalhar para que a tua ideia, para que aquilo que você defende, né? E às vezes você precisa voltar atrás em algumas coisas. Mas deve ser por causa de animais, mas teria área de preservação. Não, mas a gente tinha toda uma questão ambiental junto com a represa. Tá? Tinha uma previsão de, no total o custo da represa, com a parte ambiental, tudo ia ficar em 35 milhões. Que você tinha uma parte ambiental, que durante o projeto, durante a execução da obra da represa, toda uma parte ambiental com animais, que você ia realocando. Como você desapropriou até mais do que precisava para a represa, você teria inclusive ao lado de cima da ponte de arco ali para arborização e até para realocar esses animais ali. Então você tinha todo um trabalho que a gente tinha, sabe, que infelizmente não deu tempo, né, de a gente terminar e da gente começar esse trabalho, principalmente a obra da represa. Mas é uma coisa que a cidade toda sonha, a gente sabe, e eu defendo a represa. Tá? Eu defendo a represa de unhas e dentes. Né? Se tem uma coisa que eu defendo, né, e a represa. Eu acho que São João ganhou muito nesses anos todos. Eu te pergunto, Du, qual que é a cidade que tem, por exemplo, o Nesp? Né? O Nesp começou lá atrás, no trabalho do Nelson, do Beraldo, né? E nós tivemos, e ao Nesp foi lançada a pedra fundamental durante o nosso mandato. Que nós tivemos assim, a felicidade de ser lançada a pedra fundamental. E nós fizemos toda a infraestrutura para o Nesp. Curso de medicina da Unify. Você não sabe a guerra que foi, a luta que foi para ter um curso de medicina em São João. Porque nós acreditávamos e acreditamos até hoje que esse curso de medicina vai mudar a história da saúde de São João. Né? A Unify é municipal, é da prefeitura. Então você não sabe a luta que foi, né, para a gente trazer o curso de medicina. Quantas barreiras nós tivemos que pular e que enfrentar para poder trazer o curso de medicina para São João. As pessoas não acreditavam. E eu já tinha ouvido falar desse curso de medicina, que saía nos jornais desde 1960. As pessoas defendiam esse curso de medicina em São João. Nós tivemos a coragem. E se tem uma coisa que eu tenho, Du, é coragem de fazer as coisas. Eu tinha o Gilmar que trabalhava comigo, ele falava assim, o Delay, ele falava assim, você tem uma coisa, você tem coragem. Né? E eu tenho coragem de fazer as coisas. Né? Quando eu pego as coisas para fazer, eu enfrento as situações e tenho coragem de fazer as coisas. Eu acho que é isso que mais me incentivava no poder público. Né? E gostava de criar coisas novas. Né? Eu acho que eu não me acomodava com aquilo que, né, ia buscar as coisas novas, via coisa nova num lugar, no outro. Né? Então, eu acho que isso tudo é muito gostoso no poder público. Eu queria fazer mais uma perguntinha relacionada à prefeitura. Não quero crítica, nada disso. Eu queria que você falasse algo em São João, numa maneira geral mesmo, assim, que mesmo no seu governo talvez você não tenha conseguido de alguma forma mudar, mas algo que às vezes pode ser recorrente também de um tempo mais longo, algo que São João precisaria estar melhorando, algo nesse sentido, nada relacionado à crítica ao governo atual, nada disso, mas de uma maneira geral mais relacionada a São João da Boa Vista. Por exemplo, se o Vanderlei assumisse hoje, amanhã, no caso, por onde ele começaria? Eu faria tudo de novo que eu já fiz. Né? Eu acho que continuar trabalhando para transformar São João numa cidade bonita, atrativa para as pessoas. A represa. A represa é aquele negócio com as avenidas, que chama aquela... essa obra também... Eu vi toda a movimentação antes da... Pegar, por exemplo, essa questão de fiação nas ruas, você trabalhar para enterrar, né, para fazer subterrâneo, a fiação das ruas, algumas áreas da cidade. Educação, investir mais em educação, né, trabalhar para que a Unify vire uma universidade maior do que ela já é. Né, o Instituto Federal, que é importantíssimo, nós tivemos a possibilidade de poder duplicar o tamanho do Instituto Federal com doação diária, com tudo que nós demos de incentivo para o Instituto Federal, a Unesp, tanto que nós trabalhamos. Você não sabe, o Eduardo, a briga que nós tivemos para trazer o curso de engenharia aeronáutica para São João.
né? O que nós trabalhamos, o secretário de Educação era contra o curso de Engenharia Aeronáutica em São João. Você não sabe, eu fui falar com o governador, nós fomos falar com meio mundo, né? E trouxemos. A própria ETEC que está vindo agora aí, nós trabalhamos muito. Eu tive com a Laura Maganá várias vezes, né? E tinha um diretor da ETEC de São José do Rio Pardo que várias vezes ele foi comigo. Acho que era Valdeli o nome dele. Tá? Ele várias vezes foi comigo lá, e nós tentando a ETEC. No final nós conseguimos um curso foi logística, um curso de logística, aqueles cursos que a ETEC faz, mas já com a promessa de que São João teria uma ETEC. Foi aonde nós desocupamos a escola do Santos Cabral, nós lá do Resedas nós demos o nome de Santos Cabral para não ficar, né, como você tirou dali, mas já preparando também para você ter a ETEC ali no Santos Cabral, e nós colocamos lá no Santos Cabral, na época, onde era o Santos Cabral, a UAB e a Univesp. Né? Então a gente levou para lá e já preparando o terreno também para ter ETEC. Nós investimos bastante na educação, nós trabalhamos essa questão. O hangar que nós construímos no aeroporto, né? Quando nós trouxemos o curso de Engenharia Aeronáutica para São João, nós assumimos o compromisso de fazer um hangar. E fizemos, entregamos para a Unesp o curso, né? Entregamos e o pessoal começou a usar, está lá o hangar, né, no aeroporto. Então, são várias coisas, várias iniciativas que nós tivemos, principalmente na área de educação, que você transformou a cidade. Existe um estudo que uma Unesp consegue transformar uma cidade, a questão econômica da cidade. Né? E São João, se você vê quantos alunos vêm estudar no curso de medicina da Unify, na Unifeob, né, no Instituto Federal, na Unesp, né, tudo isso isso mudou a cidade. Né? E nós vamos continuar nessa linha. Né? Se você me perguntasse o que mais você faria, nós continuaríamos trabalhando a questão, né, da cidade, né, de você transformar a cidade numa cidade atrativa para as pessoas em São João. 4 supermercados não vieram de graça para São João. Vieram porque a cidade tinha um potencial. Né? E trabalhar a questão do distrito industrial para você continuar atraindo empresas. Nós temos um problema sério. Até que eu falei isso com o governador uma vez. Nós estamos na divisa de Minas, nós somos um canto do estado, nós estamos na divisa de Minas. Né? E hoje algumas empresas, elas às vezes tá aqui, mas tem outra parte aqui em Poços de Calda, para lá da Cascata. Por quê? O ICMS do estado de Minas é menor do que o de São Paulo. Isso é uma coisa importantíssima que você tem que brigar junto ao governo do estado. Né? Você tem que pegar essa região fronteiriça do estado, tem que ter um diferencial. Né, para você conseguir atrair investimentos. Tá todo mundo da mesma maneira, né? As pessoas, é o que eu falo, os municípios são diferentes. Então você pega um município fronteiriço como é São João, né, com Poços de Calda, tem que ter um trabalho de você não perder investimentos para cidades de outro estado. Vanderlei, agora chegando aos tempos atuais, o que o Vanderlei está fazendo? A gente viu que você está como pré-candidato para deputado estadual. Eu queria que você comentasse também um pouquinho da importância que, se caso vier a acontecer, para São João da Boa Vista, de ter alguém que tenha a voz, que represente a cidade. E eu queria que você comentasse dessa sua nova fase, desse eu estava de auxiliar da Solange em casa, né? Então eu segurava a escada, né? Eu lavava prato. E mais os companheiros, o pessoal todo, né? Falava, Vanderlei, você precisa pensar em sair candidato. Te confesso que no primeiro momento, né, eu falei, nossa, mas não é candidato a deputado estadual? Mas depois a gente foi encampando a ideia, tinha minha família, né, no final minha família concordou que eu saísse, a Solange muito contra, mas hoje ela já, né, assume e ela vai estar me ajudando a gente aí, né, trabalhar. Nós colocamos o nosso nome, né, nós somos pré-candidato a candidato, né? Nós colocamos o nosso nome à disposição do partido, se o partido entender que a gente pode somar, né? E nós queremos, e a intenção nossa é fazer um trabalho bem regional, né? Eu acho que a gente tem uma região rica, né? Que é a nossa região aqui do Mantiqueira, né, que são os 16 municípios. A nossa intenção é fazer um trabalho regional com esses 16 municípios, né, em atender coisas pontuais nas cidades. Né, por exemplo, na Vargem Grande você tem o problema da Mossoroca, você tem vários problemas. Né, você vai aqui em Santo Antônio do Jardim, você tem na Prata, problema do anel viário, discutir com a população.
Vamos trabalhar para esse anel viário. Em cada cidade da região se discutir problemas pontuais e problemas de desenvolvimento da região como um todo. Né? Você não pode... eu acho que a experiência nossa, nós precisamos trabalhar que São João se desenvolva, mas que as cidades da região também se desenvolvam. Eu acho que isso é importantíssimo, né? Que as cidades da região estão se desenvolvendo, mas nós temos que ter um deputado que venha influenciar no orçamento do Estado, que venha influenciar nos investimentos da região, né? Discutir com a região e levar essas propostas para ser discutido a nível de governo. É essa a intenção nossa, né? De uma mesma forma e com a mesma garra que nós trabalhamos como prefeito, nós queremos trabalhar para a região. E nós estamos conversando na região, colocando o nosso nome à disposição como pré-candidato, né? Como pré-candidato para poder que, se o pessoal entender, se todos entenderem, o partido entender que a gente pode somar e que a gente pode desenvolver um trabalho, né, na região, e se a região confiar na gente, como a nossa população confiou na gente nos 2 mandatos, pode ter certeza. Nós vamos trabalhar muito pela nossa região. Essa é a nossa intenção, né, de trabalhar, e por isso nós colocamos o nosso nome aí à disposição. Não tenho dúvida que vai ser assim mesmo, se caso vier a acontecer. Tem uma última pergunta, você quer colocar alguma última coisa? Não, tranquilo. Eu acho que São João precisa de mais. Quer dizer, o próprio Beraldo que veio na última vez. Nós tivemos nós tivemos uma experiência muito boa. Nós tivemos 2 deputados, né, aqui, que foi o Beraldo mais recentemente, né? Nós tivemos no passado outros deputados lá atrás, né? Nós tivemos outros deputados, mas mais recentemente nós tivemos o Nelson e o Beraldo, que foram importantíssimos para o desenvolvimento não só de São João, mas da região. Por exemplo, pista dupla. Né? E o deputado o estadual, ele é muito importante. Você acha que a pista dupla, quando a pista dupla chegava até Jaguariúna, depois veio até Mogi Guaçu, depois veio até Aguaí, né? A importância que teve nessa discussão da pista dupla, a importância que teve na discussão da Unesp, do Instituto Federal, a importância que teve a questão dos deputados, né? Na discussão da TEC em Vargem Grande, a discussão que os deputados tiveram, né, a FATEC em Mococa, né? Então, a importância que os deputados tiveram, né, nessa discussão da região, que tanto o Beraldo como o Nelson, a importância que eles tiveram. Imagina a gente sem um deputado, principalmente estadual. Né? O deputado estadual, ele é o elo mais, entre a população, né, os prefeitos, os vereadores e a população, com o governo do Estado. E o deputado estadual está muito mais próximo da população. Ele está aqui todo dia. Né? Todo dia não, tem que trabalhar, ele tem que ir lá. Não, ele não trabalha só lá, ele trabalha na região e lá. Mas ele sabe, ele está mais próximo das cidades. Está no final de semana, ele está na casa dele, todo mundo sabe onde ele mora. Né? Então, eu acho que isso é importante. Né? E você criar um vínculo, né? Esse vínculo regional. Né? E São João e a região toda sempre teve, tanto com o Nelson como com o Beraldo, teve esse vínculo regional. O Beraldo comentou esse projeto falando da importância de termos candidatos aqui locais para essas funções, que nem deputado. E por que a gente, né? E por que a gente colocou se colocamos como pré-candidatos? Nós temos da região toda, nós temos o maior colégio eleitoral. Então, eu acho que precisa ter, inclusive, viabilidade. Né? E isso, a nossa pré-candidatura está buscando também essa questão da viabilidade, né? Porque devem sair outros, eu acho que é legítimo, né? Mas eu acho que vai ser uma hora da gente discutir a questão de viabilidade, né? De viabilidade, da região realmente ter um representante, né? Isso, se o partido entender, né, que nós temos condições, nós vamos trabalhar para isso. Se não entender, nós vamos continuar trabalhando do mesmo jeito para outros que entenderem dentro do partido, né, de serem. Mas nós colocamos o nosso nome como pré-candidato do partido. É isso, muito boa sorte aí nessa nova fase aí. A última pergunta agora para encerrar, a gente viu muita coisa que ouviu, né, muita coisa que você fez para São João, e antes de ouvir, eu também já sabia o que você representava, o que você representa para São João da Boa Vista. Queria saber o que São João da Boa Vista representa para o Vanderlei, para encerrar a nossa... Minha cidade. Eu sempre falava que é o seguinte, que nós temos um sentimento de pátria, uma coisa muito... Né? E a nossa primeira pátria é a nossa cidade. Né? E quem não ama a sua cidade? Nós amamos São João,
né? E nossa região aqui do Mantiqueira, que é linda, né? Que nós temos que defender de unhas e dentes. Maravilha. Vanderlei, muito obrigado aí pela sua participação aí, por usar um pouquinho do seu tempo, contar a tua história. Achei muito interessante a história contando que você começou ali nos cargos mais baixos ali na prefeitura, aprendendo, almejando a sentar numa mesa. Virou a cadeira. Então isso aí é legal, porque isso que eu falei, as pessoas não conhecem esse lado, né, das pessoas. Às vezes vê lá, prefeito de São João. A vida dele foi fácil, né? Mas eu sempre tive comigo, né, uma coisa assim, eu acho que nós somos diferentes, nós somos todos diferentes. Sim. Né, mas eu penso que o poder público ele tem que oferecer para as pessoas condições de igualdade, né, tratando as coisas, né? Mas essa é a função do poder público, né? Oferecer oportunidade para as pessoas. Né? Eu acho que para isso as pessoas têm... E alguém tem que encarar essa questão do poder público, né? Imagina se ninguém encarar essa questão do poder público, encarar, né, de ser prefeito, de ser deputado, de ser... Né? Alguém tem que encarar essa situação. Né? O que a gente espera de todos, né, é que encara essa situação pensando realmente nas pessoas, pensando no bem comum, pensando em fazer com que as pessoas... que você melhore as condições de vida das pessoas, né? Que você dê oportunidade a todos. Sem dúvida. Então, muita boa sorte nessa nova fase desafio. Aí, novo desafio, né? O partido ali aceita, quem sabe alguém representando São João da Boa Vista, não só São João, mas a região. Isso é muito importante para nós e é isso aí. Eu queria também agradecer em nome pessoal, agradecer pessoalmente, agradecer em nome do programa. Foi um prazer imenso poder conhecer um pouquinho mais de você. Eu sei da relação que você tem com a minha mãe. Foram, para quem não sabe, eu fui prefeito e ela foi vice. Né? E foi uma grande vice, a Patrícia. Então, ela é pequena, mas foi uma grande vice. Tá? E é uma fã sua, uma das maiores, se não for a maior aí. Lá em casa a gente sempre ouviu falar muito bem, assim, e hoje, conversando um pouquinho mais, eu entendo um pouco mais do porquê. Eu já entendia e hoje eu entendo um pouco mais. Muito obrigado pela participação e pelo tempo disponibilizado. Quero dizer a vocês que eu fiquei muito contente de estar aqui hoje com vocês, né? E se tem uma coisa que a gente, né, gosta, eu acho que a gente é de estar conversando e podendo passar para a população, podendo conversar com as pessoas, né? Trocar ideias, aprender. Né? E confesso para vocês que eu fiquei muito contente de estar aqui hoje com vocês, né? E agradecer a vocês por poder estar aqui hoje, batendo esse papo com vocês aí. E vamos em frente. Vamos que vamos, né? A gente que agradece. Gente, o programa de hoje fica por aqui. Falar só o que tem que falar para encerrar. O Give Talks é uma realização da produtora Jaguari em parceria com a Hello Mark, com a Octa Soluções. Siga nossos canais aí nas redes sociais. O nosso estúdio e a nossa produção estão disponíveis aí, caso você queira estar produzindo seu próprio podcast. E a gente está aberto aí a apoiadores, patrocinadores, caso você tenha interesse em fazer parte disso aqui. Por hoje deu e até semana que vem. Um abraço.